pessoal, meu nome é Lívia, sou médica psiquiatra e psicoterapeuta sistêmica, médica ortomolecular, e eu tenho esse canal para falar sobre saúde mental, saúde física, psicoterapia e assuntos gerais. Um tema que eu adoro e que eu queria trazer hoje é de uma doença que na verdade as pessoas não sabem que existem, que é a ansiedade social, também conhecida como fobia social. Eu coloquei esse tema justamente para ser meio chamativo mesmo. E aí, timidez é temperamento, é personalidade ou pode ser uma doença, né? Tudo a gente tem, é uma questão na psiquiatria, a gente trabalha muito com graus de intensidade de sintoma, né? Então você concorda que entre o branco e o preto tem uma graduação de cinzas, né, muito grande? Vai ter cinza claro, cinza médio, cinza escuro. Então, certas características de temperamento e personalidade, elas são naturais e normais em todo ser humano, né? Então, todo mundo tem um pouco de medo, um pouco de ansiedade, né? Um pouco de introversão às vezes. Mas, dependendo da intensidade como uma característica se apresenta, né? Se for muito frequente, muito intenso, gerando dificuldades na vida do dia a dia da pessoa, aí muitas vezes pode ser um transtorno, né, que passou como se fosse um temperamento. Por exemplo, quem é muito agitado, aquelas meninos muito agitados, né, ou pessoas que não conseguem ler e estão sempre querendo fazer mil coisas, pode ser uma hiperatividade, um déficit de atenção. Pessoas preocupadas demais, metódicas demais, né, pode ser um transtorno de ansiedade. E a timidez, quando ela é muito importante e causa prejuízo na vida, aí a gente pode estar falando de um transtorno de ansiedade social, né? Eu não gosto do nome de fobia social porque eu acho que fobia é um negócio que assusta, né? Se eu falar pra alguém, você tem fobia social, aí eu acho que a pessoa imagina alguém que é totalmente recluso. Nossa, pra ter fobia social deve ser alguém que fica escondido em casa, que não gosta de gente, que tem uma cara meio esquisita, né? E não é nada disso. Muitas vezes a pessoa portadora de fobia social, ela pode ser seu médico, seu amigo, às vezes seu namorado, sua professora. E às vezes você não percebe, porque a pessoa ela vai arrumando mecanismos de defesa, de adaptação, para que ela consiga exercer o que ela precisa exercer na vida dela e passa despercebido, mas muitas vezes para fazer aquilo que você tá olhando e tá achando que é natural, a pessoa por dentro tá sofrendo muito, né? Então é um assunto que eu gosto muito porque é totalmente subestimado, tem um monte de gente por aí sofrendo que poderia ser ajudado imensamente, poderia ter a vida transformada se soubesse, né? Mas que tá sendo taxado aí ou por si próprio ou pelos outros como se, é do jeito da pessoa mesmo. Ela é assim mesmo, deixa ela, né? Então, fica esse alerta, né? Então, alerta dos sintomas da infância. Então, se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, ou se você lembra que você era assim, ou se você é um educador, um profissional da saúde, um professor de educação física, um professor de inglês, um professor de colégio, né? E nota que uma criança, um jovem ou um adolescente, por exemplo, não pergunta nada na sala. A gente vê muito em criança assim, fez xixi na cadeira porque não teve coragem de pedir no meio da aula pra ir no banheiro, né? Ou, por exemplo, fica enrolando, não quer sair no intervalo, fica enrolando dentro da sala, fingindo que tá lendo. Ou fica comendo sozinho num cantinho, né? Eu tenho vários pacientes que eu falo, mas como você fazia na escola? Como você faz na escola? Eu fico lendo, eu fico comendo, fica pelos cantos sozinho, né? E às vezes, se o colégio é grande, muitas vezes pode ser que passe despercebido, que os professores não notem, porque na sala todo mundo vai ficar em silêncio assistindo a aula. E os pais, se forem também introvertidos, o que é comum, né? Ter outros introvertidos na família. Se os pais forem introvertidos, não recebe muita visita, não sai, não percebe, porque essa pessoa, essa criança, esse jovem, em casa vai ser normal, né? Vai agir normalmente. E aí pode ficar, a pessoa ela vai sofrendo e simplesmente ninguém vai estender uma mão pra ela ser ajudada, porque as instituições não notam, a família não nota, e ela acha que é o quê? O jeito dela, né? E que não tem o que fazer e que é isso mesmo. E sente
vergonha, culpa, constrangimento, né? Então, reações comuns, como essas que eu falei, ou, por exemplo, fugir de qualquer aula que tenha que ter mais interação. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que me contam, quando eu ia ter trabalho em grupo, eu inventava que eu tava doente, ou eu fazia o trabalho, depois na hora de apresentar eu faltava, né? Ou, por exemplo, eu inventava doenças para os médicos para ganhar atestado para não ir na educação física, porque a educação física não é igual a sala de aula que você fica quietinho lá vendo aula escondidinho, né, disfarçado. Não, você vai ter que se expor, vai ter que jogar bola, vai ter que passar para outra pessoa, vai ter que ter uma comunicação, né? Então, numa aula de educação física é muito mais exposição. Ou quem tiver aula de... Não é muito comum no Brasil, né? Mas aulas de música ou de teatro, aí é muito mais exposição. Então, tudo que requer exposição. Outros sinais comuns, pessoas que evitam atender o telefone. Eu tenho um paciente adulto que trabalha com eventos comerciais, feiras e tal, e ele diz, olha, ninguém percebe, porque eu converso com um monte de gente, mas eu não consigo receber poucas pessoas em casa, 1 ou 2 amigos íntimos, porque eu fico tão angustiado pensando, o que a pessoa tá pensando? O que a pessoa tá querendo? O que eu vou fazer? Como é que eu agrado? Não sei o quê, que eu não consigo relaxar, né? E já quando eu tô no contexto, um monte de gente no restaurante, muitos amigos em casa, eu disfarço, ninguém percebe, né? Porque as pessoas vão se entretendo, conversando entre si, e a coisa flui. Tem outra paciente também que fala a mesma coisa, né? Estudante universitária, fala, não, uma pessoa em casa não dá. Eu adoro cozinhar, cozinho bem, mas se eu tô com uma pessoa do meu lado, eu começo a queimar a comida, já não sei o que eu vou fazer, me dá, sabe aquele branco? Por quê? Porque quem tem ansiedade social, por que o nome fobia? Fobia é assim, reação de medo a uma situação de perigo é natural e necessária ao ser humano, certo? Mas quando o nosso medo é desproporcional à situação, né? Então, por exemplo, é normal ter um pouco de, medo de barata. Ninguém gosta de barata. Se eu tô filmando aqui e aparecer uma barata e começar a subir no sofá, provavelmente eu vou dar uns gritos, vou sair e tal, mas eu não vou querer me jogar pela janela, não vou sair, né, alucinadamente por aí. Então, a fobia, ela é um medo que ela é intenso demais. Então, a fobia social é um medo à exposição da opinião do outro, ao olhar do outro, muito intenso, né? Então, quem tem a ansiedade social pode, assim, vamos supor, vai pro encontro ou simplesmente conversar mesmo em algum ambiente, pode até chegar a ter sintomas físicos. Tem gente que tem diarreia, náusea, vômito, fica com a mão suada, ou tem taquicardia, ou fica com aquele rubor, né, ou fica vermelho, fica suando a axila, né, ou simplesmente um desconforto. Fica com aquela sensação que parece que tá todo mundo olhando pra mim, e aí a pessoa não consegue agir com naturalidade para coisas naturais. Então, é um sofrimento gigante e muita limitação. Eu vou contar alguns exemplos reais, lógico, sempre falo, deixando de maneira bem geral para que nunca ninguém seja exposto nos relatos, né? Mas que é muito importante contar experiências para que quem estiver em casa, né, assistindo, fala, poxa, nossa, tal pessoa da minha família tem, ou poxa, eu tenho, isso aí pode existir tratamento. Então, por exemplo, situações como não conseguir comer numa praça de alimentação do shopping, ou não conseguir andar no shopping se estiver cheio, então deixa de atravessar aquele lugar ou deixa de comer estando com fome. Tem gente que tem vergonha, por exemplo, de se alimentar na frente dos outros, então vai pra uma festa, não come, tá com fome ou com vontade, tem vergonha ou come escondidinho, né? Ou não consegue usar o banheiro fora de casa ou em algum lugar, não por nojo, que tem gente que é por uma questão mais de hábito de higiene e tal, mas por questão da vergonha mesmo, né? Ou, por exemplo, o seu trabalho requer que fale com pessoas, não consegue, ou sofre demais, mas faz com aquele sofrimento tremendo, né? E outra coisa super interessante, a pessoa que tem ansiedade social, ela é facilmente confundida com preguiçoso, arrogante, chato, você só fica no celular, né? Então, por exemplo, eu já vi profissionais, jovens que estavam trabalhando por exemplo, no caixa, no atendimento de um comércio. E aí, as outras pessoas da equipe reclamando,
Pô, não olha na cara do cliente, vai responder, o cliente manda um áudio, vai lá e responde uma resposta seca, né? Às vezes essa resposta seca, ou não olhar no rosto do cliente, é uma dificuldade mesmo. Eu atendi um paciente, né, que ele tinha uma idade semelhante à minha, o que normalmente é algo que ajuda a pessoa a se soltar. E assim, eu lembro que eu atendi ele meses, e ele não conseguia olhar nos meus olhos. Então toda a consulta médica era sempre olhando assim meio pra baixo. Então se você tenta fazer um contato visual com a pessoa, ela foge o olhar porque é um desconforto muito grande. É natural, todo mundo tem um pouquinho disso, né? No elevador, todo mundo fica meio assim, olha pro lado, não sabe muito pra onde olhar. Mas, pra essas pessoas isso é algo muito intenso e olha que interessante. O normal é o quê? Numa primeira consulta, você não conhece o profissional que tá te atendendo, normal, você ficar meio, né, tímido. Mas você atende a pessoa 1 ano, todo mês, com uma frequência, e aquele clima inicial de tensão persiste, né? Então, outra coisa comum, jovens ou pessoas que fogem de atender o telefone, então, por exemplo, atende lá pra mãe, pega recado, foge. Tocou a campainha de casa, vai lá atender a porta. A criança ou jovem foge, né? Meu paciente também falava, eu nunca respondo por áudio. Aliás, eu nem atendo o telefone, eu deixo as pessoas me mandarem mensagem e eu não entro na hora, eu respondo depois, né? Enfim, são tão vastas as maneiras que esse transtorno da ansiedade pode se apresentar, que na verdade é um transtorno da ansiedade, né? Porque a ansiedade que é normal na interação social, ela ocorre de uma maneira exagerada, por isso que ela acaba sendo classificada como uma fobia social. Mas acho que talvez um nome melhor seria fobia de... Estou inventando um termo, tá? Só pra ficar mais fácil, é fantasioso isso. Mas seria uma fobia do olhar do outro, uma fobia do julgamento, né? E isso não influencia em nada a inteligência da pessoa, né? A pessoa pode ser menos inteligente, mais inteligente, menos estudiosa, mais estudiosa. Porém, muito me dói o coração de ver que eu tenho muitos pacientes assim, que são pessoas inteligentíssimas, incríveis, super esforçadas, e aí elas vêm na consulta, assim, chorando, desesperadas ou super chateadas. Se eu vou pra entrevista de emprego, tem gente menos preparada que eu passando. Ou então tem pessoas na minha empresa que são menos preparadas do que eu e estão conseguindo promoção e eu não, porque almoça com o chefe, conversa com um, conversa com o outro, e eu sei, faz um negocinho desse tamanho, vai lá e fala super bem de si, enquanto eu faço um negócio desse tamanho e consigo só falar isso aqui de mim, né? Então a ansiedade social prejudica muito o desempenho social e profissional dessas pessoas, porque elas não conseguem falar delas, né? Se for trabalhar com vendas, não consegue, né? Não consegue, simplesmente. É muito doloroso, é muito desconfortável, né? Deixa eu pensar outras situações. Por exemplo, eu tenho um caso que foi muito doloroso ouvir essa história, em que o meu paciente, ele tinha um sonho de fazer um curso superior, ele fez uma faculdade num negócio que ele amava, só que quando ele se formou, ele precisava ter interação com pessoas para trabalhar. Ele não conseguiu. E aí ele acabou se restringindo, acabou trabalhando com... fazendo entregas, né, de carro e de moto, porque ele pegava comida num comércio, entregava na portaria do cliente e não precisava ter interação, nem com o dono do comércio e nem com o cliente final. E aí, assim, um superpotencial, uma faculdade, e a pessoa simplesmente não conseguia exercer, né? Eu tenho outro paciente também inteligentíssimo, fez uma faculdade super difícil, e assim, eu perguntava, mas e do colégio? Você guardou alguma amizade? Você conversa ainda com alguém no colégio? Não conversava com ninguém. E a faculdade? Não, eu ia lá antes da pandemia, né? São pessoas que fizeram faculdade antes da pandemia. Não, eu ia na faculdade, mas eu não conversava com ninguém, no intervalo eu ficava estudando na sala, e assim foi, passaram-se 5 anos, eu me formei, e não converso com ninguém, não namoro. Isso a gente já tá falando de uma pessoa com seus 30 anos, né? E me formei e não consigo arrumar emprego. Eu vou nas entrevistas, eu travo, e aliás, eu não consigo nem mandar um e-mail com o meu currículo pelo medo de me chamarem para uma entrevista presencial e pior ainda, para uma dinâmica de grupo. Então o meu medo é tão grande, é tão apavorante que eu me bloqueio e eu fico enrolando, procrastinando e acabo não enviando meus currículos.
ou quando eu não envio, eu não vou na entrevista, ou se eu vou, eu não falo nada, né? Então, muitas vezes a pessoa tímida, né, ela pode também parecer bobinha ou infantilizada, porque na verdade ela tá encolhida, ela tá na defensiva, e aí ela pode ser totalmente também subestimada no trabalho, né? E é muito importante ressaltar que pode ser pessoas que estão super bem, muitas estão super bem profissionalmente, e quem olha em volta não imagina, mas elas contam, nossa, é a hora que eu começo a investigar os sintomas, nossa, eu não sabia, eu sofri muito para conseguir trabalhar nesse cargo, né? Por exemplo, empresa. A pessoa, é muito comum isso acontecer em grandes empresas, porque a pessoa ela entra numa área técnica, fazendo uma coisa técnica que ela gosta. Só que para galgar promoção, é natural que precisa exercer posições mais gerenciais, trabalhar em equipe, né? E aí pronto. Aí vem o desespero, uns entram em ansiedade, depressão, uns regridem na carreira, acaba não dando certo na empresa. Outros conseguem avançar, igual eu tenho uma paciente, só que ela fala, nossa, é um custo, é uma exaustão. A pessoa prefere trabalhar 10 horas, um monte sozinha, fazendo o que ela sabe fazer bem, do que 3 horas de reunião, entendeu? Então, essa que é a importância desse diagnóstico, né? Eu convido todo mundo a se autoanalisar. E assim, o sintoma principal é o sofrimento, né? Então, existe uma angústia, um sofrimento. Tem alguns pacientes que eu noto que tem um baixo insight, uma baixa autopercepção dessa característica. E aí eles dizem assim, não, eu não saio porque, eu não tô afim. Mas quem que é seu grupo? Com quem que você se relaciona? Não, eu tenho sim, mas você vê que a pessoa acaba não se relacionando, né? Mas ela diz, não, eu não quero. Tal fulano é chato, ciclano é arrogante, não, o pessoal lá, nossa, é muito metido. E aí a pessoa vai se fechando e ela tem um sofrimento, mas ela não percebe que na verdade é ela que se afasta e que assim, o medo é tão grande que não chega nem ela dizer que olha, eu tenho um desejo de estar com as pessoas, mas eu tenho medo, eu sinto vergonha, ela não se considera tímida. Muitas pessoas com ansiedade e fobia social, elas não se acham tímidas, elas se acham seletivas. Não, eu sou muito seletivo, fulano é isso, fulano é aquilo, mas na verdade é uma grande defesa, uma defesa tão grande que a própria pessoa ela não tem consciência do bloqueio dela, né? Então isso é importante para você perceber isso em você, né? Se você que tá me ouvindo, ou perceber de repente em alguém que tá próximo, que você ama, que você quer ajudar. Então eu espero ter colaborado com esse tema. Isso aqui é para puxar esse assunto. Deste assunto deriva muitos outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui no canal. Eu queria falar uma coisa super importante. Prognóstico. O que é prognóstico? Se você não tratar uma doença, qual que é a evolução natural dela, né? Então, por exemplo, uma gripe, se você não tratar, a maioria das gripes em geral, ela resolve sozinha. Por exemplo, algumas doenças, algumas asmas da infância, elas se resolvem quando cresce, na adolescência, né? Mas tem doenças que elas não se resolvem sozinhas, se não houver um tratamento, né? Por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, ela não se resolve, ela tende a até se cronificar e podendo se agravar. O transtorno de ansiedade social e fobia social é assim. Não é muito confundido com, é timidez de criança. É criança, quando crescer passa. Não é, né? Não é. É muito interessante que quando eu atendo irmãos. Então eu lembro de um menininho que alguns da família falam pra mim, não, mas é porque é criança. E aí um dia ele veio com a irmã. Ele tinha uns 5 anos e a irmã tinha uns 3. E eu conhecia ele vinha assim, quietinho, não falava, não brincava. Eu tentava brincar com ele, dar lápis. Eu tentava soltar o ambiente, ele sempre encolhido, perto da mãe. Eu perguntava alguma coisa, o que você acha, o que você quer, do que você gosta. Aí ele sempre, isso é muito característico na criança tímida, né? Pegava e olhava assim pra mãe, esperava a mãe responder por ele. E aí um dia chegou a irmãzinha, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação. A menininha vinha, pulava no meu colo, conversava, contava história, desenhava, andava pra lá e pra cá, né? Então, tem certas coisas que são natas, né, com a gente. E lógico, a criação que a gente recebe pode pegar a nossa natureza, né? O nosso temperamento, a nossa personalidade e os nossos transtornos, por exemplo, de ansiedade, como a ansiedade social, a fobia social, e dependendo da criação, ela pode agravar esse quadro ou pode aliviar esse quadro, né?
Então, se eu tiver pais amorosos que me colocam em contato com outras crianças e eu for estimulada, eu posso melhorar ao longo da vida, né? Se eu tiver pais que são super extrovertidos e que não entendem o meu jeito e detestam, eles vão fazer o quê? Vão humilhar o filho, né? Ah, esse aí não tem boca pra nada, ele é mudo mesmo, ai, caipira, não sei o quê, e força, e judia, e coloca em situações de exposição que a pessoa não dá conta, né? Isso pode fazer a pessoa se encolher mais. Ou uma outra situação, por exemplo, filho único, pais também super introvertidos. Aí a vida social da família é minúscula, é super restrita, e aí também acontece de não melhorar ou até agravar essa ansiedade social, por conta que a pessoa não vai ter um modelo, não vai ter uma mudança, um exemplo na vida dela para ela poder sair daquela situação. Então, o prognóstico, a evolução da ansiedade social e da fobia social, ele tende a ser crônico, ele pode se agravar ao longo da vida se não for tratado. Por isso que é importante o diagnóstico, e quanto mais precoce você, em qualquer fase da vida você pode ajudar a pessoa, até se for um idoso, né? Mas quanto mais cedo, mais fácil, menos essa pessoa vai sofrer na vida, menos dificuldades ela vai enfrentar. Então, tem que tratar. Depois, em outros vídeos, a gente vai falar sobre os tratamentos, mas é muito importante esse conceito que é algo que tem que ser cuidado, não passa sozinho, não é da infância, uma timidez da infância, isso vai acompanhar e pode se cronificar. Lívia, eu me identifiquei com esse seu vídeo e tal, mas eu acho que, não, eu vou levando e ok. O que pode acontecer se a gente não cuidar, né? Ou, na verdade, o que eu vejo que é mais comum. Quando o paciente já é mais velho, o sofrimento dele é tanto que ele busca tratamento. Mas quando ele depende financeiramente dos pais e não existe uma consciência na família, ou porque, não, vai gastar dinheiro com isso, ou porque não tem uma condição financeira, ou porque acha que psiquiatra é coisa de louco, ou porque acha que terapia é frescura, ou porque acha que isso aí vai passar, né? Então, quando ele não tem acesso a uma ajuda por conta desses limites da família, ou porque é muito novinho, não identifica, ou os pais identificam o problema no filho, mas, eu vou levar meu filho no médico de louco? Meu filho não é louco, né? Então, quando tem essas dificuldades aí no tratamento, por conta de preconceito, questões financeiras ou até conhecimento, a evolução disso é que essas pessoas ao longo da vida, né, como eu falei, esse paciente se formou, ok, me formei, mas aí já tá às vezes com 30, 35, tá, qual é a vida social da pessoa? Nenhuma. Se formou, consegue trabalhar? Não. Pega um emprego, não consegue promoção, aí a pessoa começa a ter uma vida socialmente, afetivamente frustrada, sem uma recompensa afetiva, começa a ter uma vida profissional limitada, uma vida financeira limitada, uma vida amorosa limitada, uma vida sexual limitada, muitas vezes não consegue ter relações sexuais, ou se tem, mesmo que às vezes namora, tem tanta vergonha que não consegue ter orgasmo, ou por exemplo tem ejaculação precoce, ou não consegue ter uma ereção, né? Ou simplesmente a parte física lá funciona, né? Questões genitais, mas a pessoa faz tudo mecanicamente porque ela não consegue relaxar, ela não consegue olhar, aí começa, apaga a luz, ou faz mil coisas, ou simplesmente fica muda, dura, e toda relação íntima, ela requer um relaxamento físico, né? Vamos supor, você vai abraçar alguém, você vai beijar, tô falando no geral, né? Então a pessoa ela não consegue ter prazer porque não tem como ter prazer, nem pra você almoçar, até pra você almoçar você tem que estar relaxado. Se você estiver tenso, assim, né, numa reunião super tenso, a comida nem desce, né? É a mesma coisa. Então, se a gente não trata essa situação, a pessoa ela vai desenvolvendo uma vida de frustrações em todas as áreas da vida dela, em tudo. E aí é onde tem que esperar 10 anos pra daí ficar péssimo, horrível, no fundo do poço, que aí vem depressão, síndrome do pânico, ou para de trabalhar, trava dentro de casa, não sai mais, né? Ou evolui para uma dependência química, né? Para aliviar aquela angústia, ou um vício em computador, em internet, né? E aí existe uma mobilização para levar para o psiquiatra. Mas não tem necessidade da gente esperar essa situação ficar super grave, né? Porque quanto mais cedo a gente trata, melhor. Eu faço esse convite para vocês
pensarem, né, no meu círculo de amizades, na minha família, ou eu, tal, quem que pode ter essas características. Faz um convite, encaminha esse vídeo, conversa com a pessoa, olha, eu percebi que talvez você poderia se identificar, ou, eu vejo que você tem um potencial super bom, mas eu vejo que você, sei lá, a gente faz aula junto de alguma coisa, eu vejo que você não fala nada, né, quando tá só nós dois, você é super inteligente, super espontâneo, super bacana, e quando a gente tá em grupos eu vejo que você não se manifesta, né, então tente ajudar quem tá em volta, e se é você, busque ajuda, tá bom? Então depois eu vou soltando mais material, né, sobre esse assunto, mas para qualquer coisa na vida, se a gente quer buscar uma solução, primeiro a gente tem que saber o que é que tá acontecendo, qual é o problema. A gente tem que entender profundamente, fazer um diagnóstico, um entendimento de qual é o problema, para daí a gente buscar os caminhos, tá bom? Então, obrigada pelo tempo que vocês passaram aqui comigo e espero que esse material ajude muitas pessoas. Um beijo a todos.